Meus irmãos, é sempre bom reforçar que o estudo do Catecismo Maior de Westminster, os teólogos, eles separaram as explicações em três aspectos: os deveres que nos são exigidos, os pecados que são proibidos e as razões anexas referente àquele mandamento. Nós temos 10 mandamentos, certo? E ao longo desses meses a gente tem decorado ele. Acredito que todo mundo já está tinindo aí. Eu posso chamar qualquer um que vai falar os 10 mandamentos sem gaguejar, certo? Certo. Então vamos lá. Claro que eu não vou fazer isso, né? Enfim, irmãos, mas a gente precisa estudar, a gente precisa aprender cada vez mais. E a parte da pergunta 105 vai falar justamente sobre essa nossa proibição de não estudar a palavra de Deus. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos durante o dia a dia, porque o Senhor Deus nos manda fazer algumas coisas e é bem possível que a gente não faça. Ou muito possivelmente eu não faço e os irmãos, graças ao Senhor, têm sido santos a cada dia e têm caminhado conforme a vontade dele. Os deveres exigidos nós já falamos. Hoje nós vamos continuar falando dos pecados proibidos. Eu convido os irmãos a abrirem Apocalipse 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Versículo 1 e o versículo 16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 e 16. Para a leitura, 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O Senhor Jesus está dizendo que está morto. Versículo 16 diz assim, falando na carta à igreja em Laodiceia: Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mornidão. O que a pergunta 105 na parte D nos ensina? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são a mornidão e a mortificação para as coisas de Deus. O que mais? O apartar-se de Deus e renegá-lo. O que mais? Orar ou prestar qualquer tipo de culto religioso a santos, anjos ou quaisquer outras criaturas. O que mais? Todo tipo de pacto com ou consulta ao diabo e o dar ouvidos às suas sugestões. Eu acabei de ler 4 aspectos de pecados proibidos que nós não podemos fazer baseado no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas como é e por que o pecado da mornidão quebra o primeiro mandamento? Alguma sugestão? Porque não é de todo o coração. A mornidão é aquele que não faz de todo o coração. Sim. Aparência. Inconstante. Aparente. Aparente. Tem a ver. Então, uma disposição. O que é mornidão? Disposição de não fazer algo, de não cumprir algo, morno. Você não pede lixeira na linguagem popular. Isso aí. É uma disposição. Tanto faz. Tanto faz. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos ao culto? Faz. Acho que sim. Vamos ver. Como é que está o tempo hoje? Está sol? Ih, está chovendo? Não. Isso é mornidão. O Senhor Jesus disse, né? Não és morno nem quente. És morno, nem quente nem frio. E por causa disso eu estou a ponto de vomitar-te. É o tanto faz.
sim, quebramos o primeiro mandamento quando nós não temos fervor pelas coisas de Deus. Então, a partir do momento que a gente age de qualquer jeito, é pecado. Quebramos porque o Senhor Deus, Ele diz: não terás outros deuses de mim, porque eu sou a autoridade, eu sou a majestade. Você não pode agir assim diante de mim. Perguntei para o presbítero Amazonas agora há pouco, tem um princípio, eu não lembro, tem uma frase que a gente diz, mas os 10 mandamentos, ele fala sobre aspectos positivos e os aspectos negativos. Para cada ordem positiva, uma negativa está ali presente. A gente precisa entender isso. Olha só como isso é importante. A pergunta 101 do nosso catecismo, que nós já estudamos algumas semanas atrás, a pergunta 101 é: qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Prefácio, resposta. O prefácio dos 10 mandamentos está nas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, nas quais Deus manifesta a sua soberania como o Senhor, o Eterno, o imutável e onipotente Deus, aquele que existe em si e em si mesmo, e que traz à existência todas as suas palavras e obras, aquele que é o Deus do pacto tanto do antigo Israel quanto com todo o seu povo, e que assim como livrou Israel da servidão do Egito, Ele também nos liberta do nosso cativeiro espiritual, e que, portanto, somente a Ele devemos receber como nosso único Deus para guardarmos todos os seus mandamentos. Meus irmãos, não tem para onde fugir. É Ele, nosso alvo tem que ser Ele. E a partir do momento que a gente age com tanto faz, nós tiramos a autoridade de Deus, nós deixamos de reconhecer que Deus é o Deus soberano, que nos tirou das trevas para o reino da maravilhosa luz. A mornidão, ela só é presente na vida do crente. Por que eu estou afirmando isso? Porque ímpio não é morto, ímpio é morto. É o segundo ponto aqui. Além da mornidão, é pecado e quebra o primeiro mandamento, a mortificação. E eu peço aos irmãos, que foi o que a gente leu agora, Apocalipse 3:1. A mortificação para as coisas de Deus. O ímpio, ele é morto para Deus. Acho que é Efésios que fala, estávamos mortos. É pecado, tanto a mornidão como a mortificação. Quanto à mornidão, o que nós temos que fazer? Agir com fervor. E quanto à mortificação, aquele que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, o que tem que fazer? Arrepender-se e seguir, crer em Cristo. Não tem outro caminho. Esse é o primeiro aspecto, a mornidão e a mortificação. O segundo aspecto é o apartar-se de Deus e renegá-lo. Isaías 1, de 4 a 5. Levi, por gentileza. Vilton, Ezequiel 14, 5, por favor, irmão. Isaías 1, 4 e 5 e Ezequiel 14, 5. Isaías 1, 4 e 5. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Abandonaram o Senhor. Também isso é uma orientação para o crente. Normalmente a gente chama esse item aqui de desviado.
quem a gente de vez em quando brinca entre nós, olha, ele está desviado, faz 3 domingos que ele não aparece. É só... Cadê o Anderson? Não está aqui, ó. O Anderson passou 40 dias fora e a gente fala que ele estava desviado, está em missão. Mas enfim, até tirei ele do hall de membros, porque passou muito tempo fora. Mas, brincadeiras à parte, o apartar-se é o desviado, é o apóstata, é cair da comunhão de Deus. E isso acontece com a gente. Às vezes a gente desvia, às vezes a gente esfria, às vezes aposta. Cair da comunhão é algo presente nas nossas vidas. Infelizmente, nós não conseguimos passar os 365 dias do ano fervorosos na palavra. É muito difícil. Tem aqueles famosos dias ruins, a gente acorda virado, não é aquela coisa. As coisas não acontecem da maneira como a gente gostaria. Nós nos tornamos impacientes com a providência de Deus e tudo se manifesta através das nossas vidas. Não gostei disso, não gostei daquilo. Por conta disso, a gente se aparta. Olha o que Gerhardus Voss fala sobre o que quer dizer o catecismo com o apartar-se de Deus e renegá-lo. Isso é o que algumas vezes chama-se desviar-se, apostatar ou cair da comunhão. É o que ocorre quando um crente professo perde o interesse nas coisas de Deus e deixa até mesmo de professar formalmente o cristianismo. A gente vê muito isso nas redes sociais. Aquele irmão que caminhou com a gente há anos e que nas redes sociais começa a escrever algumas coisas que nós... Epa, uma coisa estranha aqui. Nós reconhecemos isso através da vida das pessoas, mas jamais através da nossa vida. Apontar é muito... Nós somos ágeis nisso. Alguém que professa formalmente, deixa de professar o cristianismo. Gerhardus Voss continua. Alguém assim está endurecido. Lembra que nós estudamos a dureza de coração no domingo passado? Essa pessoa não se preocupa com as coisas espirituais. Ela deixa de usar os meios da graça. Quais são os meios da graça? O estudo da Sagrada Escritura, os sacramentos, a oração. Muitas vezes nós perguntamos, como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu devocional? Ah, eu não faço não. Ah, orar? Ah, eu oro toda hora. Toda hora eu estou orando. Normalmente, essa pessoa não vai aos cultos solenes. Nem mesmo se envolve nas formas de adoração a Deus. Quando vem, fica morto. Tanto faz. Prestou atenção no que falou, como o pastor pregou hoje? Não também. Isso acontece muito. Isso é quebra direta ao primeiro mandamento. O Deus que tem autoridade, nós deixamos de lado. Continuando. Contudo, precisamos entender que um crente nascido de novo pelo Espírito Santo não cairá total e permanentemente da comunhão com Deus. Olha, não cairá total. Ou seja, vai ter dias, não é para acontecer, mas acontece. Entretanto, um crente nascido de novo só cairá até um certo ponto e por um certo tempo. Exemplo, nosso amado irmão Pedro. Nosso querido irmão Pedro, quando negou nosso Senhor Jesus 3 vezes numa única noite. Esse é um exemplo de alguém que caiu da comunhão, mas não permanentemente. O Senhor Jesus vem depois e resgata ele de uma maneira amorosa. Uma outra maneira de se apartar de Deus é o de renegar a Deus e abandonar o cristianismo verdadeiro e tornar-se membro de uma falsa religião ou seita. Isso, claro, é o ápice da impiedade. Ou seja, meus irmãos, existem formas de cair. Caímos, erramos, mas tem que haver um esforço da nossa parte em adorar a Deus, em cumprir o não terás outros deuses diante de mim. O pecado do apartar-se, de renegar a Deus,
Ele é presente. O que a gente tem que fazer? Ficar esperto, ficar atento com aquelas coisas que o Senhor Deus coloca. Quando um irmão chega e fala assim: irmão, você não, dá um exemplo novamente, você não foi para a igreja de novo, tá tudo bem com a família? Esse cara tá me ligando, sabe que eu estou trabalhando. Às vezes a gente sequer reflete na fala de alguém, a gente deixa para lá. Às vezes a gente ouve isso várias vezes, mas a gente ainda assim, ó povo de dura cerviz, deixa de lado. O Senhor Deus amorosamente vai chamando, mas a gente tende a recuar, tende a frear. Nós precisamos nos esforçar nesse sentido de manter a comunhão com o nosso Senhor. Então é proibido apartar-se de Deus e renegá-lo. Esse é o segundo aspecto da nossa aula de hoje. O terceiro aspecto é o que todo mundo conhece. Quando o Senhor Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, nós somos rápidos em responder: não adore santo. Ele está falando isso. É isso mesmo que ele está falando. Romanos 10, 13 e 14. Paulo, por gentileza. Colossenses 2, 18. Presbítero Barreto. Romanos 10, 13 e 14. Colossenses 2, 18. Romanos 10, 13, 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Não devemos adorar santos, anjos ou criaturas. Por que nós não devemos adorar anjos, santos e criaturas? Gênesis. Eita! Por que tu olhou para trás? Tu é o último da cadeira. Mas só um deve ser adorado. Porque só um deve ser adorado. Muito bem. Outra forma de responder: essas criaturas não nos criaram, não nos redimiram, não são mediadores. Nós precisamos adorar aquele que tem o mérito, o único mérito de adoração, que é o Criador. O nosso Criador é o Senhor Deus. A Ele devemos adorar. Somente Ele tem esse direito de adoração. Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Infatuado, sem motivo algum, não nos criaram. Gerhard Voss diz assim: por isso, todo e qualquer culto religioso prestado a santos, anjos e quaisquer outras criaturas subtrai inevitavelmente o culto e honra que são devidos exclusivamente a Deus. Ninguém pode adorar a santos ou anjos e ainda assim prestar culto a Deus, o culto que lhe é devido. Não tem como, irmãos. Uma coisa não tem a ver com a outra. O culto a anjos santos anula o culto que nós achamos que estamos prestando para Deus. Nós precisamos entender, isso quebra diretamente o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quarto aspecto dessa parte D é que nós não devemos fazer pacto ou consultar ao diabo ou dar ouvidos a eles. Parece que isso é muito claro, né? A gente aprende desde pequeno que a gente não deve fazer isso, e isso não poderia, de tão óbvio, estar fora da resposta. Onde é que isso está escrito? Não devemos
consultar o diabo ou fazer pacto com ele. Isso a gente sabe que não pode. Mas onde isso está escrito que não pode? Sugestões? Aperta, né? Isso foi uma coisa... Seja a tua palavra. Sim, sim. Não, não. Isso foi uma coisa que a gente estava conversando essa semana. Isso estava lá para frente. Estava conversando com o Tiago essa semana. O próprio texto é isso, né? Vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Vai ter intercessor. E também no livro está escrito, mas você mencionou, né? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Timóteo. Cristo Jesus, homem. Um só Deus, um só mediador. E aí vem, isso aqui é uma introdução para a parte E do nosso estudo. Essa semana eu estava conversando com o Tiago e qual é a pergunta número 1 do Catecismo Maior? Ele fez essa pergunta aqui no início da nossa EBD. Qual é a pergunta número 1 do nosso Catecismo Maior? Qual o fim principal do homem? Resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Onde está escrito? 1 Coríntios 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer. Outro texto. Esse texto de 1 Coríntios 10, 31, se não me engano, 10, 29 e 30, ele está no contexto justamente contrário à idolatria. Mas um texto talvez que fale sobre a relação ao diabo, o Senhor Jesus Cristo diz: ao próprio Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás somente a Ele. Não dê, isso é não dar ouvidos ao diabo. Não faça pacto, não faça acordo. Onde é que eu quero chegar com tudo isso, irmãos? A palavra de Deus é o que tem que estar na mente de vocês. É ótimo, é excelente a gente fazer o estudo da confissão de fé, saber o que os puritanos dizem, nos apropriarmos dessas verdades bíblicas, mas nada substitui a autoridade que há na palavra de Deus. É ela que nós devemos gravar. São essas respostas que nós estamos nos esforçando para ensinar para os nossos filhos. Porque a gente, já velho, para gravar as coisas demora mais. Mas a mente novinha deles, preparada para receber informação, devemos enchê-la da palavra de Deus. É importante o que os reformadores fizeram. É importante os livros de fé reformada. Mas nada substitui a citação das Escrituras Sagradas. Essa tem que ser a nossa resposta. É fundamentado nisso que nós devemos estudar a Bíblia. Senão nós perdemos a essência que nós estudamos lá atrás. Qual é a essência dos 10 mandamentos? É o viver, o ama. A palavra de Deus não é esse bom livro vermelho que eu estudo. Ele é bom, mas ele não é a palavra de Deus. Precisamos entender dessa maneira. Quando o Senhor Deus, no alto daquele monte, falou para o povo: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ele estava ensinando o povo a gravar. E eles gravaram o primeiro mandamento, botaram no coração, e eles esqueceram. Alguns versículos depois, fizeram um bezerro de outro porque estava demorando. Parece que nós, carne, né, a gente olha assim, a gente dá uma ordem. Olha, não faça tal coisa. Aí vai lá, pega e faz a tal coisa. Você coça a cabeça. Eu falei em grego, eu falei em outro idioma. Por que não cumpriu o que eu falei? Então, nós somos assim. Então, nós precisamos a cada momento nos esforçar para cumprir. Não terás outros deuses diante de mim. E é a palavra de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. 1 Samuel 28, versículo 7. Wade, por gentileza. Atos 5:3. Josias, por favor, meu irmão. 1 Samuel 28, 7.
e Atos 5, 3. Primeira Samuel, depois do 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai uma mulher que seja médium, para que ele encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Deu 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faça-me subir Samuel. Isso aí foi o que, quando Saul consultou o médium, é proibido. Estava consultando alguém que não era Deus. Nós conhecemos um pouco da história. É proibido. Nós quebramos o primeiro mandamento quando nós fazemos essas consultas. Isso é muito óbvio no nosso meio. Isso é muito óbvio. Por isso que ela está na resposta do nosso catecismo maior. Atos 5, 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ananias e Safira, quando eles deram ouvido a Satanás e fizeram o que fizeram, Satanás encheu o coração dele. Nós não devemos dar ouvidos. No livro Peregrino, a gente leu essa semana, e me ajudei. Eu falei para o Mateus assim: o cristão estava andando no caminho e tinha alguém no caminho, no vale da humildade, e tinha alguém no ouvido dele, cochichando: faça isso, faça aquilo, você não vai conseguir. Buzinando no ouvido, nas costas. Às vezes o diabo faz isso com a gente. Era o demônio. Era o senhor demônio, né? Qual era o nome dele? Tinha um nome, porque os personagens do livro Peregrino, cada um tem o cristão, a piedade, a caridade, tem o senhor demônio. Assim, essa semana a gente conheceu o senhor vergonha. Então, os personagens são adjetivos. E ao longo da peregrinação do personagem principal, ele vai lidando com essas pessoas que nada mais é do que a nossa vida. Então o cara estava buzinando no ouvido. Aqui diz que nós não devemos dar ouvido a sugestões. Como é que nós vamos saber que tal sugestão não procede de Deus? Só confrontar com a palavra. A palavra, só confrontar. Somente esses sofismas, essas ideias mundanas, humanistas, comunistas, só confrontar. São as sugestões. São as sugestões. O que nós temos, infelizmente, no nosso meio, é muita gente praticando e usando o texto fora do contexto para justificar suas posições. Isso é triste. E isso às vezes pode nos levar junto. Se nós não estivermos preparados na palavra, nós vamos cair. Não duvidem disso. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Às vezes nós pensamos que nós estamos blindados. Olha, é só confiar em si que tudo está ruirá, tudo ruirá. Por quê? Não terás outros deuses diante de mim. Aí nós colocamos quem no lugar de Deus? Nós. Porque eu estudo, porque eu faço seminário, porque eu dou aula na EBD, porque eu não sei o quê. Só eu e Deus. Cadê? Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Fazer o pacto ou consulta ao diabo e dar ouvido às sugestões é contrário a quais palavras nós acabamos de ler? 1 Samuel 28 e Atos
5, 3. Essa é a resposta que os irmãos têm que ter. Pergunta 105, parte 5, parte E. Quais são os pecados do primeiro mandamento? Olha só a resposta. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são fazer os homens de senhores da nossa fé e consciência. Fazer os homens senhores da nossa fé e da nossa consciência. Segundo, desdenhar e desprezar Deus e seus mandamentos. Terceiro, resistir e contristar o seu espírito. Quarto, o descontentamento e a impaciência para com as dispensações de Deus. Em quinto lugar, acusá-lo neciamente, ignorantemente, grosseiramente pelos males com que ele nos inflige. E em sexto lugar, atribuir o mérito de qualquer bem, tenhamos ou façamos atribuir o mérito de qualquer bem que sejamos, tenhamos ou façamos, atribuir à sorte, aos ídolos e a nós mesmos ou de qualquer outra criatura. Ou seja, é proibido fazer homens senhores da nossa fé, é proibido desdenhar e desprezar Deus e seus mandamentos, é proibido resistir e conquistar o seu espírito, é proibido ficar descontente e ser impaciente com as coisas que Deus coloca nas nossas vidas, é proibido acusá-lo pelos males que nós vivemos e é proibido atribuir méritos à sorte, ídolos e a nós. Pecados proibidos. Só para que os irmãos entendam, não é uma lista de regras que nós devemos ticar lá, posso, não posso. É uma vida devota ao Senhor, em amor, em entrega, fervorosa. Precisamos ver os 10 mandamentos como isso, o amor manifestado de Deus. Espera aí, meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu vai dar isso como materialidade? Vou ler agora. Eu vou te dar uma sugestão, porque a riqueza desse negócio aí é tão grande. Vai embora. Eu acho que o senhor passar esses que o senhor leu e dar isso como materialidade vai ser uma perda. Eu acho que não. Eu vou continuar com 11h30 ali e a gente continua na próxima aula. Então faltam 4 minutos. 11h30 é? Aqui ele deu 11h27. Mas é para terminar 11h30? Já cheguei a terminar mais tarde, mas... A gente sai daqui 1h da tarde. Hoje é dia das mães. Eu almoçar com os pais e tal. Ó, a mãe dele tá lá em Belém. Eu vou já ligar para ela. E a minha já faleceu. Inclusive, essas aulas gravadas, se os irmãos olharem, o Eider tem comentário lá na aula, tá? Você se preparou. Aquele comentário lá é da minha mãe. Homens senhores da nossa consciência e fé. Meus irmãos, ao estudar isso aqui, eu vejo muito presente nas nossas vidas. Muito presente nas nossas vidas. Que eu oro ao Senhor que nos dê sabedoria e me dê sabedoria nas palavras que a gente vai usando, colocando. Que seja somente a palavra de Deus, porque isso acontece muito. Não devemos dar recadinho, mas devemos sim focar na palavra de Deus, o que ela ensina verdadeiramente, porque às vezes nós estamos cometendo isso sem perceber. Como eu falei em introdução agora há pouco, Catecismo Maior, pergunta número 1, fala de Apocalipse 4, Romanos 11, 1 Coríntios 10, Salmo 73, João 17. Claro que eu anotei isso aqui e eu preciso lembrar, porque perguntar assim, e aí, quem sabe? A gente não lembra, mas tem que ser um esforço nosso, gravar a passagem. Homens senhores da nossa consciência e fé. 2 Coríntios 1, 24. Leia, Rafael, por gentileza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mateus 23, 9. Por favor. Mateus 23, versículo 9. Ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só há um vosso Pai, que está nos céus.
Só existe um, que é o nosso Pai. 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1, 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. A fé em quê? A fé no Senhor Jesus. Essa semana eu estava discutindo com um irmão teólogo sobre fé reformada. Existe fé reformada. Parei para refletir aquilo, que a fé é em Cristo. A gente tira o contexto. Desconstruir palavras é o que esse mundo mais faz. E o nosso trabalho é tentar reconstruir aquilo que estão desconstruindo. Família, fé, palavras, uma vida santa. Seguimos a tradição. E eu estou aqui me coçando para não falar de tal de tradição. Porque a gente acabou de falar de espiritismo. Mas do outro lado descamba a Igreja Católica com a tradição. Isso é assunto que está no nosso meio e que tem que ser ensinado neste momento. Esse é o momento para falar sobre o que estão ensinando, sobre o que estão falando. Esse é o momento de preparar a igreja para lidar com aquele mundo lá fora, aquele mundo que está na palma da nossa mão, através de uma família, um pai católico. Como lidar com aquilo em amor, para não expulsá-los. Como lidar com isso. Mas primeiro eu quero falar dentro do nosso meio. Não há outro Deus, é o Pai, né? Como foi que leu o texto? Só existe um Pai. Só existe um Senhor. Meus irmãos. Meu irmão, eu estou me coçando aqui. Me dá um exemplo prático desse negócio, pra gente. Que eu sei que o endereço aí é do papado, né? Não! Apesar do Gerardo Voz aqui gastar 5 perguntas de respostas só sobre a Igreja Católica, mas a ideia é eu trazer para cá. Não, eu sei, a sua ideia, mas a ideia dos reformadores é do papado. Mas como é que isso funciona com a gente? Né? Como é que isso funciona agora? Como é que a gente está agora? No nosso contexto. Católico ou reformador? Não, eu, por exemplo. Eu estou aqui, eu não estou na igreja católica, então eu não presto obediência ao papado. Ponto. Entendeu? Deixa eu ler. Vai lá. Irmão, quem conhece esse livro? Manual. Tiago. Capa preta. Capa preta. Viu? Conhece? Tem um manual para entender? Conhece o manual? Mostra a capa. Tá aqui, isso aqui é a capa. Tem. Pode ser uma agenda. Está escrito aqui. Não dá pra ver. O senhor tem esse livro na sua casa? Só do culto tem. É um manual do culto presbiteriano. Tem 20 ali dentro. Todo liturgo tinha que ser essa ponta da linha, não tinha? Todo oficial da igreja tem que ter isso aqui. Todo membro. Pronto, todo membro. Todo membro, porque tem itens aqui que é o que eu vou ler agora. Vocês sabem quem aqui ainda não fez a profissão de fé? Olha só, então vocês responderam essas perguntas aqui. Eu vou ler só nossa aula aqui. A respeito da forma para a profissão de fé e batismo de adultos. Perguntas, quando vocês vieram aqui, vocês responderam. Todos nós respondemos. E prometem mais que, como membros desta igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim. Vocês prometem? Sim. A resposta é? Sim. Prometemos. Tá? Ok? Isso é o manual do culto que os irmãos precisam ter. Na nossa biblioteca, que o nosso irmão Tiago preparou, que está ali atrás, que os irmãos precisam fazer isso funcionar, o manual do culto está lá, para levar para casa, para estudar, aprender um pouquinho sobre a nossa denominação, ok? Você é presbiteriano, estamos na igreja presbiteriana.
mas quebra o primeiro mandamento se nós transformarmos homens senhores da nossa consciência e fé. E por que eu li este item? Porque no finalzinho diz: vocês prometem que vocês vão obedecer à disciplina, aos presbíteros que estão ali, aos ministros que estão ali? Prometemos. Tem uma ressalva aí, né? Enquanto estiverem de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso. Então, como é que nós... na verdade, às vezes nem lê, né? Porque tem um item aqui na frente que eu não vi, mas eu vou dizer que eu não encontrei, que eu nunca estudei a fundo isso aqui hoje. Enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Qualquer que seja o irmão que estiver aqui, seja ele vestido de diácono, presbítero ou ministro do Evangelho, vocês precisam estar embasados nas Sagradas Escrituras. É a fonte máxima de todas as coisas. São as Escrituras. É aqui que vocês precisam estar calcados. Os exemplos, eles são vastos a respeito deste homens que são senhores da nossa consciência. Às vezes involuntariamente, às vezes insidiosamente, propositalmente. Eu prefiro ouvir o pastor fulano de tal do que o meu marido, porque o pastor fala o que eu gosto. Uma manipulação. Isso é muito presente. Isso é quebra contra o primeiro mandamento. E aí, voltando para cá, eu li o manual do culto, ok? Que nós falamos, mas estará tudo por terra se nós deixarmos de lado Efésios 5, 22, como o Tiago acabou de ler. Não, eu vou ouvir o ministro. Tá, e o primeiro pastorado, que é o dentro de casa, da família. Eu sou o pastor da minha esposa e dos meus filhos. Isso aí está na minha cabeça, está no meu coração. A Escritura me dá base para isso. Eu tenho que cuidar de lá. Se ficar mal cuidado, a culpa não é do presbítero Barreto. Graças a Deus. Ou é? Graças a Deus por isso. O manual do culto, ele nos fala isso. Nós prometemos. Entretanto, não podemos esquecer 1, 2, 3, 4, 5, as últimas 6 palavras. Enquanto estiverem de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos afastar isso das nossas vidas. A palavra de Deus é o que deve direcionar as nossas vidas. A pergunta 105, item a primeira, que vou ter que continuar na próxima aula que eu não acabei. Homens senhores da nossa consciência e fé. A gente só falou da consciência, falta falar da fé. Nós precisamos fugir disso. E a maneira de fugir disso, são 15 para meio-dia, hoje é Dia das Mães, é estar fundamentadas nas Sagradas Escrituras. Vocês precisam abrir a palavra de Deus, ler, escrever na parede do quarto. Não sei qual é o método de memorização melhor para cada irmão, mas usem para gravar a palavra de Deus. E assim o nome do Senhor será glorificado e santificado através das nossas vidas. Vamos orar? Eterno e bondoso Senhor, graças te damos, Pai. Graças te damos pelo primeiro mandamento. Teu amor manifestado através de algumas pequenas palavras. Ao nos debruçarmos através dele como o nosso guia, as Escrituras nos mostram tantas e tantos outros ensinos, Pai, que somos incapazes de concluí-los em uma vida, Senhor. É uma vida inteira de entrega, de estudo à Tua Santa Palavra. Pois é assim, e para isso que Tu nos chamaste. Não há mérito em nós, Senhor. Fazemos isso por amor ao nosso Senhor Jesus, o Teu Filho, que foi entregue na cruz para nos redimir, para nos chamar para o Teu reino, Senhor. Que isso seja manifestado através das nossas vidas em obediência, não obediência cega, não um zelo excessivo, mas uma obediência amorosa.
uma obediência que te agrada. No nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que a palavra ouvida nesta manhã não seja somente um breve estudo, mas que seja motivo de mudança nas nossas vidas e que a Tua igreja, Pai, seja santificada. Santificação, Senhor, sem a qual ninguém verá a Ti. Em Cristo nosso Senhor, nós rogamos por um domingo abençoado, de almoço em família, e que logo mais estejamos de volta aqui para Te adorar, sem unidão, Pai, mas em fervor, na beleza da Tua santidade. Oramos em Cristo nosso Senhor. Amém.